Entretanto, ficou fascinado por aquela moça. Estava sempre. Elas o assediavam, mas ele não lhes dava a menor atenção. Com ela, e antes de ir embora, pediu-a em casamento. Ela, sem muita relutância, aceitou. Casaram-se naquela igreja, para a alegria de todos, e no dia de seu casamento, a mãe dela pegou aquele pedaço de papel, leu os 10 pontos para a congregação, rasgando-o em seguida. Parece história, mas realmente é assim que funciona. Desejo lembrar-lhe uma coisa: Deus está dentro de você. Deus nunca opera nada que se refira à sua vida independentemente de você. Deus só operará mediante seu pensar e sua fé. Assim, sempre que desejar receber respostas do Senhor, apresente objetivos claros. Não diga, ó Deus, abençoa-me, abençoa-me. Você sabe quantas bênçãos a Bíblia contém? Mais de 8.000 promessas. Se você disser, ó Deus, abençoa-me, Deus poderia perguntar, das 8.000 promessas da palavra, qual é a bênção que você deseja? Portanto, seja bem definido. Pegue um caderno, anote, vislumbre sua meta claramente. Sempre pedi que Deus concedesse um reavivamento à minha igreja segundo um número definido. Em 1960, comecei a orar, Deus, dá-me 1.000 membros todos os anos. Até 1969, 1.000 membros foram acrescentados à igreja todos os anos. Mas em 1969, mudei meu coração. Pensei, se Deus pode dar 1.000 membros por ano, por que não pedir que me dê 1.000 por mês? De modo que desde 1970, comecei a orar, Pai, dá-me 1.000 membros por mês. Em princípio, Deus me deu 600, depois começou a me dar mais de 1.000 por mês. No ano anterior, recebemos mais de 12.000 membros em nossa igreja. No ano seguinte, elevei meu alvo e esperamos ter 15.000 novos membros. No próximo ano, posso facilmente pedir 20.000. Quem tem um pedido definido e realmente o visualiza, será capaz de consegui-lo. Na época em que estava construindo o templo da igreja, com capacidade para 10.000 pessoas, mesmo antes de os construtores assentarem o concreto dos fundamentos, podia vê-lo claramente em minha imaginação. Andei centenas de vezes pelo edifício e sentia a presença magnífica do Espírito Santo ali. Sentia a magnitude daquela igreja e minha alma se emocionou. Você deve ter uma visão tão viva e bem delineada daquilo que deseja, de modo a ser capaz, de fato, de senti-lo em suas emoções. Se não exercitar essa lei da fé, jamais conseguirá uma resposta a tudo o que pedir. Agora, em minhas orações, sempre tento ver com clareza meus objetivos. Desejo vislumbrá-los com tamanha vivacidade que sinta na alma a emoção deles. Só então essa primeira condição é cumprida. Tenha um desejo ardente. Em segundo lugar, se você já tem uma imagem vívida do que deseja, deve também possuir um desejo ardente de alcançar esses objetivos. Muita gente ora casualmente, Deus, responde a minha oração, e antes de sair da igreja já se esqueceu das coisas pelas quais orou. Esse tipo de atitude jamais trará a fé nem a resposta de Deus. É preciso ter um desejo ardente. Provérbios 10, 24 diz, o que os justos desejam lhes será concedido. E Salmo 37, 4 diz, deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Você precisa ter um anelo ardente por um alvo e deve continuar vendo esse alvo cumprido. Quando comecei meu ministério em 1958, tinha um desejo ardente em minha alma, uma meta ardente de construir a maior igreja da Coreia. Esse desejo ardia dentro de mim, tanto que eu vivia com ele, dormia com ele e andava com ele. Agora, depois de 20 anos, ouço dizer que minha igreja é a maior do mundo. É preciso ter esse anelo ardente no coração. Se não o tiver, então espere e peça que Deus o conceda. Deus não gosta de gente morna.
pois é especialista somente nos bem quentes. Se tiver um desejo ardente, então terá resultados. Ore pedindo segurança. Em terceiro lugar, você deve ter a substância ou a segurança. No grego, substância é hipóstasis. Essa palavra pode significar título ou papel legal. Quando se tem uma meta bem definida e um desejo ardente no coração, que chega ao ponto de ebulição, é possível ajoelhar e orar até conseguir a substância ou segurança. Um dia em que eu pregava no Hayat, uma japonesa me perguntou quanto tempo deveria orar a fim de adquirir a substância. Disse-lhe que às vezes são necessários somente alguns minutos e que, se ela conseguisse a substância ou segurança nesse instante, não precisaria orar mais. Às vezes, disse-lhe, pode levar 2 minutos, 2 horas, 2 semanas, 2 meses ou 2 anos. Todavia, qualquer que seja o tempo que leve, a pessoa deve orar até que consiga a substância. Os ocidentais vivem às voltas com o problema de viver organizados dentro de um horário apertado. Tudo é correria. Logo, não tem tempo para passar com a família, para visitar os amigos, nem mesmo para ficar quietos perante o Senhor. Tudo tem de ser instantâneo. Café da manhã instantâneo, comida pré-cozida, alimentos enlatados, café solúvel instantâneo. Tudo tem de estar pronto em menos de 5 minutos, de modo que quando vão à igreja, oram dizendo: ó Deus, responde-me, não tenho muito tempo, só 5 minutos, e se não responder rápido, esquece. Não esperam no Senhor. Os norte-americanos converteram as igrejas em lugares de entretenimento enfadonho. Na Coreia, acabamos com isso. Fazemos alguns avisos bem curtos e damos toda a preeminência à palavra de Deus. Depois da pregação da palavra, geralmente temos 2 ou 3 números especiais e então concluímos. A palavra de Deus sempre ocupa o lugar de maior importância no culto. Certa vez, fui convidado a pregar num culto vespertino em uma igreja no estado de Alabama, nos Estados Unidos. O culto começou às 19 horas e com anúncios, cânticos e números especiais foram gastas mais ou menos 2 horas. Eu já estava quase dormindo na poltrona. As pessoas também começavam a ficar cansadas. O pastor veio a mim e disse: pregue somente 10 minutos esta noite, porque temos um magnífico programa de televisão e gostaríamos que pregasse somente 10 minutos. Viera da Coreia, convidado por eles, para falar somente 10 minutos? Numa igreja como essa, não se pode esperar a plena bênção de Deus. Tal igreja necessita de esperar muito tempo perante o Senhor, o que também é válido para uma pregação sólida da palavra de Deus. Isso é o que edifica a fé. A pessoa deve esperar na presença do Senhor até conseguir a segurança. Quando precisei de 5 milhões de dólares para terminar a construção do templo, tive uma visão muito clara, uma meta bem visível e um desejo ardente de ter pronto o edifício com espaço para 10.000 pessoas. Mas meu coração estava cheio de medo. Trêmulo e assustado, não tinha segurança alguma. Esses 5 milhões pareciam uma montanha, e eu era como um coelho amedrontado. Para estrangeiros ricos, 5 milhões de dólares não significam muito, mas para pobres coreanos é uma soma gigantesca. Comecei a orar como quem está à beira da morte. Disse: Senhor, já começamos a construção, ainda não temos segurança alguma, e não sei onde conseguir esse dinheiro. Comecei a preocupar-me. Passou 1 mês e ainda não tinha paz nem segurança. Passou o 2º mês e continuava orando até a meia-noite. Saía da cama e ia para um canto chorar, com o coração despedaçado. Minha esposa achou que eu estava ficando louco, mas eu era mentalmente cego. Ficava em pé, parado, sem falar nem pensar, com a ideia dos 5 milhões de dólares girando na cabeça. Certa manhã, depois de orar intensamente por 3 meses, minha esposa me chamou. Querido, o café está pronto. Ao sair do escritório, quase no exato momento em que minha séria foi derramada sobre mim.